Bem, olá pessoal, aqui quem fala é Vinícius, monitor de IP. E hoje nós vamos fazer mais uma questão de orientação a objeto. E é uma questão bem simples essa. Vocês vão ver que vão ser métodos realmente simples, fáceis, rápidos, não vão ser métodos muito extensos. Que retoma a essa questão aqui, que é criar uma ficha de um RPG. Para quem não sabe o que é RPG, eu vou ler o nosso enunciado para vocês entenderem um pouco mais. E vou explicar também. O RPG de mesa, ele foi e continua sendo um jogo muito popular entre várias pessoas. O jogo consiste em uma narrativa contada pelo Game Master e vários jogadores, onde cada jogador possui uma ficha de personagem que contém atributos fixos e habilidades, que podem ser retiradas e adicionadas pelo Game Master. Para iniciar o jogo, um jogador deve criar uma ficha com pontos iniciais pré-estabelecidos pelo manual ou Game Master e distribuir em seus atributos e habilidades. Um grande problema nesse tipo de jogo é que o excesso de papel contém muitos jogadores. E para resolver esse problema, foi pedido a um programador que criasse uma ficha dinâmica. Ou seja, no nosso exercício nós vamos ter que criar uma classe que gerencie uma ficha de jogador e ela seja capaz de imprimir a ficha completa com o nome do jogador, atributos e habilidades, certo? Ela vai ter que ter um método também que possa adicionar pontos em atributos e habilidades. E vai ter outro método que possa adicionar novas habilidades e remover uma habilidade. E também, por último, um método que busque a quantidade de pontos em um determinado atributo ou habilidade. Certo? Vinícius, mas eu não entendi ainda. Como é que funciona mais ou menos isso? Bom, aí nós temos um exemplozinho aqui. Que ele faz o nome do jogador, Vinícius, o personagem dele, Yoda, e temos nossos atributos. Normalmente esses atributos são fixos. Eles não podem ser retirados. A única coisa que pode ser mudada nesses atributos são seus pontos. Ou seja, em físico 2, sociais 3, mentais 4. Certo? E temos habilidades. Onde habilidades, eu posso adicionar uma habilidade nova. Por exemplo, uma habilidade de ofícios. Ofícios 2. Certo? Tá com uma capacidade de você manejar as coisas. E é isso que nós queremos nesse exercício. Eu tenho um exemplo de uma ficha aqui de um RPG. É uma ficha bem mais estendida, ela tem mais coisa. Mas nós queremos fazer uma ficha mais simples. É só para você dar uma olhada de mais ou menos como funciona. E que, por exemplo, eu tenho 5 pontos para distribuir em atributos. Então, entre sociais, mentais e físicos, eu vou poder distribuir 5 pontos, ou seja, adicionar uma bolinha em cada um desses aqui. Quando for imprimir a ficha, não é preciso fazer essas bolinhas, é só o número de pontos. Certo? Então, vamos ver mais ou menos como ficaria esse exercício. Bom, aqui nós temos a nossa classe e os nossos métodos, certo? Então temos o construtor. No construtor, eu estou passando apenas dois atributos, do jogador e do personagem. Onde eu tenho o nome do jogador, o nome do personagem, o pontos em atributos, que nós vamos poder distribuir depois, os pontos em habilidades, que vão poder ser distribuídos em habilidades, e temos dois dicionários, certo? Um dicionário para atributos e um dicionário para habilidades. Vinícius, por que eu estou usando dicionário? Eu posso usar lista? Pode. Não vou dizer que não pode. Pode. Mas o bom de usar dicionário é que vai ficar mais simples de você buscar algumas coisas e atribuir outras. Como é um registro, então vai ficar bem mais prático. Então nós vamos para os métodos gerais. Os getSet. Como vocês podem ver, nós temos o setJogador e o getJogador, onde sempre os métodos set nós vamos adicionar
algo àquela variável, ou seja, vamos passar, no caso do jogador, um string com o nome do jogador, e no nosso atributo jogador vai receber esse string que nós vamos passar no método, certo? E o getJogador é para retornar, pegarmos o que tem dentro daquele atributo. Ou seja, getJogador ele vai retornar o nome do jogador. E assim é igual para setPersonagem, getPersonagem, getHabilidade, habilidades que aqui vai retornar todo o dicionário, não vai retornar uma habilidade específica, aqui vai ser todo o dicionário. Em getAtributos também vai retornar todo o dicionário. Por que eu não coloquei o método setDicionário? SetAtributos ou setHabilidades? Porque eu não quero que seja modificado ali, eu quero que sempre seja um dicionário. Eu não quero modificar todo o conteúdo. Eu quero modificar, quando for modificar, eu quero modificar apenas um por um. Certo? Então, vamos para o próximo método. Então, vamos para o método getAtributos, que também é um getSet normal. Certo? O setPontos-habilidades, que também vai setar quantos pontos de habilidades eu vou distribuir. E temos agora o setPontos-habilidades. Não, opa. Troquei, só um segundo. setPontos-atributo. Não, opa, troquei de novo. São muito pequenos métodos. Vamos para o método setAtributo específico. Ou seja, eu quero setar um determinado ponto em um determinado atributo. Certo? Ou seja, eu quero adicionar. Eu quero dizer quantos pontos vai ter naquele atributo. Onde eu vou ter que passar o atributo em string e os pontos em int, em inteiro. E então, eu vou verificar no meu dicionário se eu tenho aquele atributo. Como os atributos são fixos, ou seja, eu não vou poder, não vai poder ser nenhum além daqueles 3, então eu vou apenas verificar. O atributo está no dicionário self-attributes. Se estiver, eu vou em self-attributes, onde esse meu atributo vai ser a chave do meu dicionário, e vou dizer quantos pontos deve ter ali. Certo? A mesma coisa temos agora para o nosso próximo método, getAtributo específico, onde, se atributo vai estar no meu dicionário, ele vai retornar o self.attributos mais a chave do meu dicionário, que é a chave que eu vou estar passando como parâmetro. E vai retornar o valor. Certo? Bem tranquilo. Então vamos para setHabilidade específica, que vai ser setGetHabilidade específica, que vai ser bem similar ao setAtributos e getAtributos, sendo que em vez de procurar no dicionário de atributos, vamos procurar no dicionário de habilidades. Esses métodos aqui é mais para você, mais para o Game Master colocar quantos pontos vai ter ali, certo? E ao decorrer do jogo nós vamos poder adicionar pontos similares pontos únicos, por exemplo, adicionar um ponto por vez, que no caso seria e também teríamos o adicionar habilidade, certo? Onde se a minha habilidade não estiver no meu dicionário de habilidades, eu vou adicionar essa habilidade com 0 pontos. E se a minha habilidade estiver... e se não, ele vai printar. Já possui essa habilidade. Tranquilo. Né?
E então teremos o adicionar ponto em uma determinada habilidade. Então, se eu tenho os meus pontos em habilidades for maior que 0, eu vou pegar meus pontos de habilidades, eu vou setar nos meus pontos de habilidades ele mesmo menos 1. Ou seja, isso aqui corresponde a dizer que meus pontos seria ele mesmo menos 1. Isso aqui é a mesma coisa, sendo que eu estou usando os métodos getSet para fazer isso. Certo? Então, eu vou pegar os pontos em self.getHabilidades e vou pegar a habilidade específica que eu quero pegar, retornar aquele ponto. E vou setar em set habilidade específica a habilidade que eu quero adicionar. E vou pegar aquela habilidade específica, aquela habilidade mais 1. Ou seja, eu vou setar naquela habilidade onde eu estou passando a minha chave para pegar aquela habilidade e vou pegar o valor que eu tenho naquela habilidade mais 1 e vou estar setando. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo. Você já tem meu WhatsApp. E aqui nós temos algumas coisas só para ilustrar. No caso, Vinícius é meu personagem. Eu vou setar em Vinícius atributos físicos 2. Vou adicionar pontos em habilidade. Vou printar o meu atributo físico. Vou printar todas as minhas habilidades. Vou printar todos os meus atributos. E vou printar uma habilidade específica. Para printar a ficha, eu não fiz esse método aqui, nós podemos fazer assim. Print ficha. Onde eu não vou passar nada. E vou apenas dar o print. Print self.get jogador. O personagem. Certo? Eu posso printar direto self.get atributos e print.get habilidades, em vez de fazer isso aqui também. Eu posso chamar o método início.printFicha. Vamos dar um play aqui só para ver como ficaria. Tá vendo? Vinícius, que é o meu nome do jogador, vou esconder aqui. O nome do personagem, meus atributos físicos e minhas habilidades. Bem simples. Depois vocês podem fazer só para ficar organizadozinho, deixar bonitinho, organizar o print, certo? Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso exercício. Ok, obrigado e até a próxima.